cada vez mais voltada para a economia e para o mundo dos negócios, o InConnection deste sábado foi até o Gran Marquise Hotel, onde Ives Castelo Branco tomou posse na presidência do IBEF Ceará para a gestão 2023-2025. Confira com a gente. O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF Ceará, empossou nesta noite sua nova diretoria para o biênio 2023-2025. Quem assume agora a nova presidência é o executivo Ives Castelo Branco, que está sucedendo a também executiva Renata Paula Santiago. O papel da executiva financeira no Ceará é de divulgar todas as informações do mercado financeiro, bem como promover o network, promover a inclusão feminina nos cargos de liderança. Tem sido um desafio? Isso ainda é um desafio ou mudou? Não, ainda é um desafio, embora tenhamos excelentes avanços. O sentimento é de uma sensação de dever cumprido muito grande, porque foram 2 anos em meio a uma pandemia, com todas as dificuldades inerentes de um instituto sem fins lucrativos, de atuar num momento extremamente delicado do mundo, né? E que a gente manteve as discussões em alto nível, trazendo uma boa discussão de variados temas para o nosso instituto e para a sociedade em geral. Então, o sentimento é de dever cumprido e de poder seguir agora nessa nova gestão do amigo Ives Castelo Branco, continuar a trazer boas temáticas para a discussão. Nós queremos continuar com algumas bandeiras que nós já continuamos a trazer, como o IBEF Mulher, que hoje passa a ser liderado pela executiva Miriam Saraiva, continuar a nossa renovação ao trazer mais jovens para o IBEF Jovem. Desejamos continuar a debater educação financeira para crianças e para os adultos e queremos alargar o conhecimento que as pessoas têm do nosso instituto, porque quanto mais alcance nós tivermos, maior a repercussão dos assuntos que nós debatemos. Porque finanças não é apenas para um grupo de entendedor. Nós deveríamos transformar todos os brasileiros em bons entendedores de finanças, porque a partir do momento que todos nós entendemos um pouco mais, a gente deixa de ser muitas vezes manipulado ou viver em função das dificuldades que a falta de dinheiro traz. Pompeu, eu estou aqui agora com o Ives Castelo Branco, que é o novo presidente do IBEF Ceará. Eu queria que você dissesse para a gente quais são os novos desafios aí desse biênio 2023-2025. Bem, primeiro, obrigado pela presença, obrigado pela cobertura de vocês. Pompeu, um forte abraço. O IBEF vem se destacando no cenário estadual, nacional nos últimos anos. Nós temos como desafio permanecer tudo que vinha sendo feito, dar continuidade a tudo que vinha sendo feito pela Renata Paula, lá de trás com o Raul, com o Luiz, nessa renovação. O IBEF tem participado de momentos muito importantes do estado do Ceará, contribuído com o estado do Ceará, com a economia, com o desenvolvimento industrial, com o desenvolvimento social. Então, muito importante esse momento para nós. Toda a nossa diretoria está muito motivada para contribuir com o Estado nesse momento em que o país enfrenta alguns desafios, algumas mudanças. E para nós é uma satisfação muito grande poder doar-se ao IBEF de uma maneira espontânea, de uma maneira voluntária. Tá? Esse é o nosso objetivo na nossa gestão. Contribuir com novas pautas, tá? Aí temos o IBEF Jovem, o IBEF Mulher, comitês temáticos, estamos com um comitê temático de carreira muito interessante no momento. Então, assim, é muita alegria para esse momento, muita satisfação, entusiasmo, né? E como foi muito bem dito aqui pela nossa amiga Marília, que nos presenteou com uma palestra riquíssima de coragem. Esse é o tema principal, esse é o nosso objetivo, é termos coragem de encarar esses desafios e de seguirmos em frente, né, e levarmos o nome do nosso estado e contribuir com o nosso Brasil.
Eu também conversei com a vice-presidente, ela falou que qualquer pessoa pode se entender de finanças e não sofrer tanto com a questão do dinheiro, que esse também é um dos objetivos de vocês, um dos desafios de vocês. É isso mesmo? Olha, nós no IBEF há alguns anos nos desenvolvemos bastante e conquistamos executivos de outras áreas, que não seja só a área de finanças. Nós temos em nosso corpo de associados, nós temos médicos, advogados, pessoas que querem aprender e dar a contribuição da sua carreira, da sua profissão para o IBEF e para o estado do Ceará. Então, assim, o IBEF Jovem é uma pauta digníssima que nos últimos anos vem se desenvolvendo. Então, o IBEF está crescendo bastante e o nosso intuito, né, nosso objetivo, as nossas ideias é exatamente desenvolver o IBEF com outras entidades, com entidades que tragam, né, para o estado do Ceará o mesmo crescimento que o IBEF tem dado. O presidente Lula se aproxima dos 100 dias de governo. E para saber tudo o que está acontecendo na capital federal, o Lead Ceará reuniu seus associados em torno do ministro Camilo Santana, que vai nos contar um pouco dos bastidores do governo federal e, logicamente, da sua pasta no Ministério da Educação. Camilo Santana veio à Fortaleza para falar sobre os desafios à frente do Ministério da Educação. Um dos pontos importantes destacado por Camilo é a recuperação do valor destinado para a merenda escolar, como também a retomada de obras do setor paradas em todo o país. Ele fez um balanço dos 100 primeiros dias à frente da pasta. Nós estamos reorganizando esses primeiros 100 dias, programas, projetos e o Ministério, e já formulando, até o dia 10 eu me comprometi com o presidente que os 3 grandes eixos que eu quero trabalhar, que é a alfabetização, que é escola de tempo integral profissionalizante e conectividade. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a necessidade de recuperação do ensino básico no país. Segundo ele, sem investimento na criança, o futuro das novas gerações fica comprometido. Nós precisamos recuperar os indicadores de aprendizado em todo o ensino básico do Brasil. Então, qual é a nossa estratégia? Primeiro, trazer as experiências já bem-sucedidas em alguns estados, no caso do Ceará, na alfabetização da idade certa. A gente sabe que os estudos já mostraram que se a criança aprende a ler e a escrever na idade certa, o resultado do aprendizado dela ao longo das séries seguintes é muito maior e superior. O ministro da Educação ressaltou ainda que a proposta do novo arcabouço fiscal, apresentado pelo governo Lula, abre a perspectiva de mais recursos para o Ministério. Eu também fiz uma lei aqui de teto de gasto, mas deixei fora educação, saúde, segurança e investimento, que eu acho que foi o grande erro que o Brasil fez, né? Então, o que tinha de obrigação constitucional do Brasil investir em educação foi quebrado com o teto. Agora vamos retomar. E com isso vai garantir que a educação volte a ter o orçamento necessário para fazer os investimentos. Chegou agora aquele momento que está todo mundo aguardando, o Flash-In, onde você vai acompanhar um recorte dos principais acontecimentos sociais da nossa capital. Bom dia, Flash-In está na área e vamos falar do último encontro do Grupo Amigos em Ação, que com o tema Design Urbano em Fortaleza no século XXI receberam o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, para o debate, né? Crescimento estrutural da cidade também foi um dos objetivos do encontro e você confere agora como foi com as imagens do evento direto do Portal In. Felicitações! Quem celebrou 5 décadas foi Laerte Bezerra no Hotel Saline, Itaíba, com cerimonial e decoração impecável. Contou com a presença de amigos e familiares e Paulo Benevides também lá animando a festa, além de outras atrações e DJs também. Confere aí os clipes.
que movimentou a sociedade de Fortaleza essa semana foi os 15 anos da Carolina, que celebrou no Carmel Taíba seus 15 aninhos, né? Uma data muito bonita. E ser comemorada nesse clima maravilhoso de praia, melhor ainda. Olha aí os cliques do aniversário. Para finalizar o nosso flash em grande estilo, ele nem sabe que eu vou falar isso, mas vamos dar os parabéns mais especial que já tivemos aqui nesse quadro ao nosso apresentador, que comemorou mais um ano de vida. Pompeu Vasconcelos comemorou ao lado de família e amigos, em grande estilo, lógico, né? Em São Paulo. Olha só, Pompeu, a equipe do Inconecto deseja muitas felicidades para você. Trabalhar com você é sempre muito leve e divertido. Feliz aniversário e que Deus te abençoe sempre. Bom dia. Começa com bom dia normalmente ou não tem nada a ver? Não, começa não. Não, né? Que os principais acontecimentos da cidade? Ceará é sol, é vento, é turismo. Tá gravando já? Nós vamos agora para um rápido intervalo e na sequência você vai assistir uma entrevista exclusiva com o novo presidente do PSDB do Ceará, Elcio Batista. E o InConnection de hoje tem o prazer de receber o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, que está assumindo agora a presidência do PSDB estadual. Elcio, é um prazer tê-lo conosco. Prazer, Pompeu. Eu estou me sentindo aqui no divã com o Pompeu, viu? Pode ter certeza. E aqui, dada a intimidade e a amizade que a gente tem, eu vou ter que fazer as perguntas que a população quer saber. Então, eu vou ter que voltar à eleição e mostrar para a nossa audiência como é que foi a sua decisão de ficar com Roberto Cláudio. Olha, Pompeu, essa pergunta é ótima, porque ela me permite justamente esclarecer os pontos que me levaram àquela decisão, que são 3. O primeiro ponto está relacionado com a decisão que foi tomada no diretório estadual do PSB, eu era o secretário-geral do partido, e o diretório, por unanimidade, tomou uma decisão de apoiar qualquer candidato a governador do estado pelo PDT, independente do nome que fosse escolhido. E o PDT criou um rito para escolher o candidato, que foi justamente no diretório estadual, aquele que, se ele fosse mais votado, seria escolhido. O segundo ponto, e Roberto Cláudio foi escolhido naquele momento. O segundo ponto é que eu acredito na democracia, eu respeito a democracia, eu respeito as decisões democráticas. E a democracia, ela é mais forte quando todas as instituições, elas respeitam o processo democrático e as tomadas de decisão que ocorreram pelo voto da maioria, como ocorreu naquele diretório. E o Roberto Cláudio foi escolhido democraticamente. Em terceiro lugar, eu sou o vice-prefeito de Fortaleza, tenho uma parceria com o prefeito Sarto, fomos eleitos juntos para governar a Prefeitura Municipal de Fortaleza juntos e enfrentar os desafios juntos naquilo que nos cabe até o próximo ano. Então, são os 3 pontos que me levaram a essa decisão. Essa decisão, logicamente, foi uma decisão que ecoou muito forte a sua relação com o ex-governador, atual ministro Camilo, e com o pai dele, né, o Eudoro, que foi assim, uma espécie de mentor para você. Claro. Isso ecoou muito nos meios empresariais e políticos. Como é que ficou essa relação de lá para cá? Vocês têm se falado? Olha, com o Camilo, na verdade, a gente não se encontrou mais praticamente em nenhum local. Também com o Eudoro a gente não se encontrou, mas eu procurei o Eudoro para conversar com ele logo depois da minha decisão. Depois a gente ainda se encontrou em outro momento, inclusive com o Sarto, ainda naquele processo ali
que estava se iniciando, né? E depois aí eu já não encontrei mais o Eudoro, mas tenho o maior respeito, maior admiração por todos eles. Eu acho que esse processo eleitoral ele foi traumático para todas as pessoas. Não tem ninguém que não passou nesse momento por uma escolha que levou a outras pessoas não concordarem com a sua escolha. Isso ocorreu com todas as pessoas que estavam nesse momento envolvidas. Por quê? Porque foi a ruptura de um grupo. Havia ali um grupo unido que envolvia Câmara Municipal de Fortaleza, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Governo do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa. E esse pacto ele se rompeu naquele momento. Então, todos tivemos que tomar uma decisão. Isso agradou a alguns e desagradou a outros, né? Faz parte também do processo político. A política tem dessas coisas. A política, nos momentos eleitorais ela produz divisão. Nos momentos de governar, você tem que buscar o consenso. Tem que buscar estabelecer ali um processo que reduza os conflitos e produza bons consensos. Mas essa história de rupturas na política cearense, ela também é muito comum. A gente já tem muitos casos na nossa história que são parecidos com o que aconteceu recentemente. O que eu acho importante é a gente respeitar as decisões. Eu respeitei a decisão de todas as pessoas. Não tenho inimizade com ninguém e não vou ter inimizade com ninguém. Agora também as pessoas precisam respeitar a minha decisão. Afinal de contas, eu sou um cidadão, eu sou hoje uma pessoa que tem um cargo eletivo e eu tenho que, claro, responder pelas minhas decisões. E as pessoas devem respeitar essas decisões, assim como respeito a de todos. Bom, vamos para frente, entrando agora na seara do que aconteceu pós-eleição, né? Vamos quase 100 dias de governo aí se aproximando. Depois eu vou pedir para você fazer uma avaliação do governo Elmano e do governo Lula. Mas antes disso, eu queria saber como é que estão essas coalizões que estão, né, essas estruturas que se romperam, estão se aproximando. Por exemplo, o PDT. Hoje se fala que são 3 PDT. É o PDT do Cid, o PDT do Camilo e o PDT do Roberto Cláudio. Então eu queria... E as federações estão se formando e a sua ida para o PSDB. Como é que você pode mostrar para a gente o que está acontecendo nos bastidores da política? Olha, agora a gente está num momento justamente de fragmentação, digamos, do processo. Como você teve uma fratura numa ampla coligação que governava o estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Fortaleza, eu posso dizer a maior parte das prefeituras no estado, você tem agora um processo de dispersão, né? Em que os quadros, eles buscaram, digamos assim, outros espaços, eles buscaram se colocar de uma outra forma. No meu caso, eu migrei do PSB para o PSDB. Então, vai demorar um tempo ainda, talvez até o próximo ano, quando vier as eleições municipais, para que a gente reconstrua uma nova configuração aqui no estado do Ceará. Mas eu posso dizer também que a mesma coisa está ocorrendo nacionalmente. Por conta da cláusula de desempenho e por conta das mudanças na legislação eleitoral, a gente está reduzindo o número de partidos também, em nível federal. Mas, ao mesmo tempo, a gente está assistindo discussão para fusão de partidos e para novas federações. Então, eu acho que esse é um caminho que vai, digamos, continuar aí se desenrolando até o próximo ano e talvez até a próxima eleição. Então, aqui nesse caso especificamente no estado do Ceará, essa fragmentação ela vai produzir lá na frente, provavelmente, novas coalizões. A gente está vendo o Chiquinho Feitosa, o ex-senador Chiquinho Feitosa, trabalhando para poder criar um grupo mais forte com as federações em torno do Republicanos. E a gente vê você também trabalhando para juntar, junto com o senador Tasso, uma situação para também fazer crescer o partido através de federações. Como é que estão essas negociações? Olha, eu posso falar pelo PSDB. O PSDB está num processo de reconstrução em nível nacional e em nível estadual. Aqui e nacionalmente a gente tem uma federação hoje com cidadania e a gente quer fortalecer a federação e quer fortalecer também, claro, o papel do PSDB na formulação de políticas públicas, na implementação de políticas públicas e na renovação do seu programa e na renovação do ponto de vista de lideranças. Um dos meus compromissos com o senador Tasso é renovar as lideranças do partido. Portanto, trazer novos nomes, formar novas gerações e atrair também lideranças que possam estar em outros partidos e que vêm se alinhar ao programa do PSDB, às ideias do PSDB, às diretrizes
do PSDB. E a gente vai fazer isso em todos os municípios do estado do Ceará. Vamos fazer também sob a liderança do Eduardo Leite em nível nacional, né? Então, é um momento justamente de reconstrução e de renovação, no caso do PSDB. Eduardo Leite, você falou aí a nível nacional, ele será candidato, já está definido a presidente? Olha, eu não sei se ele será candidato, Pompeu, porque essa decisão de uma candidatura, ela precisa ser definida mais lá à frente. Mas eu posso dizer para você o seguinte, o Eduardo Leite, ele tem um projeto nacional de se apresentar como candidato a presidente. Esse projeto dele, nesse momento, é um projeto de, num primeiro momento, reconstruir o partido, trazer um debate para renovar o programa do partido, incorporar novas ideias, incorporar novas soluções para os problemas do século XXI e fazer esse encaminhamento de forma participativa, escutando todos os brasileiros e todas as brasileiras em todos os 27 estados da federação e em todos os municípios brasileiros, para ele se consolidar como uma liderança e lá em 2026, de fato, ele apresentar uma candidatura a presidente que eu espero que possa trazer mais partidos e a gente possa formar uma grande coalizão lá em 2026 para ter uma alternativa à polarização no Brasil. Não podemos viver dessa polarização e dos extremos. Os extremos não são os melhores lugares para você estar. Os melhores lugares para você estar são sempre aqueles que estão numa circunstância de mais equilíbrio, como diria, inclusive uma das filosofias mais praticadas hoje, que é a filosofia do Aristóteles. Onde é que está, né, digamos assim, as virtudes? Onde é que estão as virtudes? Estão no equilíbrio, na busca pelo lugar ali mais central, ou seja, nem 8 nem 80, né? Ou seja, é ali por volta do meio em que você vai encontrar as melhores virtudes. E é isso que a gente quer construir para o Brasil. Um outro caminho que não é a polarização, que não é o populismo, nem de direita nem de esquerda. Elcio, e agora, perto do fim, são duas questões que eu queria ver com você. Primeiro, o Elcio político. Qual é o próximo passo do Elcio político? Ele é candidato nas próximas eleições? Olha, Pompeu, eu acho que a gente tem que deixar que essas coisas aconteçam no seu tempo. Um projeto, em termos de candidatura a um cargo majoritário, prefeito, governador, senador, presidente da República, ele depende de 3 aspectos. O primeiro aspecto é do contexto. O contexto é muito importante para definir uma candidatura. Você veja o que aconteceu com o Elmano. Por que ele foi candidato? Por conta de um contexto que levou a uma escolha do Elmano. Mas se o contexto não fosse aquele, ele não seria o candidato. Então o contexto é muito importante. O segundo ponto são alianças. Se o contexto é favorável e você tem capacidade de seu nome somar, de formar um conjunto de apoios, é um outro ponto relevante nesse processo. E o terceiro, claro, é você estar preparado. É você, de fato, ter as condições de liderar um processo como esse. É a liderança, é você ser um líder, né? Então, eu acho que a gente tem que aguardar para saber se lá na frente existe esse alinhamento entre esses 3 pontos. Contexto, aliança e liderança, né? Eu não tenho nenhuma, digamos assim, vontade de ser candidato a qualquer custo. Acredito que uma candidatura surge a partir desses 3 elementos. Agora, o PSDB está sendo construído em nível nacional e nível estadual para disputar eleições. Porque um partido que não disputa eleições não é um partido. Então ele tem que disputar eleições. Essa é a primeira diretriz. E a segunda diretriz, fazer alianças. Quando puder, vamos ter candidato. Quando não puder, vamos formar alianças. Quando puder, vamos ter candidatas. Quando não puder, vamos formar alianças a partir dos contextos que virem pela frente. E para a gente encerrar, Elcio, como é que você está vendo a Fortaleza? Você também é o gestor do Implanfor. Como é que você está vendo a Fortaleza do futuro? Olha, essa pergunta é tão importante que mereceria que a gente sentasse de novo no divã aqui. Mas eu vou tentar ser breve nas minhas considerações. Eu acho que Fortaleza tem um caminho pela frente, tem uma jornada que pode ser muito boa. A gente hoje na cidade tem um plano de longo prazo, que é o Fortaleza 2040. A gente está melhorando a nossa educação de base. Fortaleza hoje já lidera no Brasil a educação em tempo integral entre todas as cidades do país.
nós já atingimos as metas do IDEB antes do prazo estabelecido. A gente tem um programa de formação de professores que é muito bom e que precisa ser aperfeiçoado. Nós temos uma estratégia para o desenvolvimento econômico baseada no aeroporto, baseada nos cabos de fibra ótica, baseada no fortalecimento do turismo, do comércio e serviços. Então, eu acho que a gente tem uma boa estratégia. A gente tem ainda muito a explorar relacionado com a economia do mar. A gente tem ainda muito a explorar relacionado com Fortaleza se transformar num grande centro para atrair a sede das empresas do Nordeste, do Norte, para a cidade de Fortaleza e talvez atrair algumas empresas de São Paulo para cá. Então, do ponto de vista econômico também eu vejo que a gente tem um bom caminho. E a gente tem um Instituto de Planejamento capaz de ajudar, contribuir no processo de integração de políticas públicas para gerar mais eficiência e, ao mesmo tempo, mais equidade, mais oportunidades para reduzir as desigualdades que a gente tem na nossa cidade. Então, eu vejo um futuro muito bom para a cidade. Eu acredito muito na cidade de Fortaleza. Acho que nós podemos, nas próximas 2 décadas, nos transformarmos na principal cidade da América Latina, pelo seu lugar estratégico no Atlântico, mas, sobretudo, pelas pessoas que nós estamos formando, os talentos que estão sendo formados, pela capacidade que precisamos desenvolver de reter esses talentos aqui e pelas condições que podemos ter para atrair novos talentos. O que muda a vida de uma cidade são pessoas. O que muda a vida de um país são pessoas. O que transforma os desafios em oportunidade são pessoas. E eu acho que Fortaleza está nesse caminho de ter pessoas com essas capacidades e habilidades para nos transformar numa grande cidade, numa grande metrópole, melhor que tudo, num lugar com muito bem-estar, com muita qualidade de vida. Elcio, obrigado pela oportunidade que você nos concedeu, por essa maneira franca que você respondeu a todos os questionamentos. A cidade toda tinha vontade de te perguntar, eu acho que chegava perto e não tinha coragem, e aqui eu não podia deixar de perguntar o que todo mundo fala por aí, né? Como foi essa cisão e como é que está a relação, né, de você com o governo, de você na atual prefeitura e você agora como presidente do PSDB. Obrigado, eu que agradeço, Pompeu. E claro, no divã, você tem que ser confrontado consigo mesmo, com suas crenças, com aquilo que você, com as suas posições e também conviver com as suas consequências. Então, é isso, divã do Pompeu. E o InConnection fica por aqui e aguarda você no próximo sábado para mais uma grande entrevista.